principalmente quando você pega uma área e você faz uma coisa equilibrada, você põe assim vários níveis sociais. Então você não trabalha só como eles estão propondo faixa 1. Não, você tem que trabalhar faixa 1, faixa 2, faixa 3 e até deixar os classe programas média. de incentivo, né? Isso, integrar a sociedade, integrar as Faixa 2 pessoas. já é classe média, né? Se for olhar direitinho. Ah, não é ainda, sabe? 6 salários? É. 6 salários? Quanto dá 6 salários hoje? 6 mil, 7 mil 7 mil reais. reais. A classe média é rápida. Classe média Classe média. É sim, classe média 2.000 e pouco. Mas eu acho que tem que A renda integrar a tá baixa. sociedade. Você vai ter em algum lugar as pessoas que dão emprego, as pessoas que são empregadas, as pessoas que consomem. A verdade é que a cidade tem que ser essa, a cidade tem que ser integrada, não pode ser exclusiva. Ela tem que ser inclusiva. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Agora, o empreendedor quer fazer um loteamento fechado, marmorado, alto padrão, é uma opção dele. Mas essa não pode ser a opção da cidade. Não pode ser a opção Eu concordo que tem que ter as áreas para faixa até 6 e de 6 a 10 também, Agora, que é a habitação do mercado popular. a lei da Coab, ela define porcentagens. Você vai fazer, você tem que ter tantos para faixa 1, tantos para faixa 2, tantos para faixa 3. E aí, com isso você tem um equilíbrio. Que isso consegue ser aplicado se tiver a doação do terreno, né? Foi uma das coisas que a gente mexeu ontem aqui, da outra vez passada. Não, é que no Porque caso quem do- controla. No caso do empreendedor, né? Hoje o empreendedor, por exemplo, a lei da Coab pode fazer 2 vezes, pode fazer uma vez mais que o terreno estaria disponível normal. Você vai pegar aquele terreno e vai fazer um predinho. Se você fizer um contrato com a Coab e for fazer através da lei Coab, você pode fazer um índice uma vez a mais. Se você pudesse fazer 40 apartamentos, você vai poder fazer 80. Isso já começa a viabilizar a conta. Já faz com que o empreendedor abra os olhos para fazer a habitação de interesse social, porque ele vai poder ganhar mais, vai poder fazer mais unidades, etc. Você vai poder fazer 15%. A demanda nesse segundo caso é dada pela Coab. É isso. A Coab que também Isso. demanda. Tem que ser tudo de acordo com a lei da Coab. Porque é uma facilidade para o empreendedor, porque ele já recebe a demanda pronta, ele não gasta uma série de dinheiro. E as vendas, por exemplo, vão ser oferecidas para a lista da Coab. E a lei específica é uma coisa que eles citam na minha meia, que eles falam a ex-Coab, só que eles colocam que tem que ser feito o ex-Coab e eles estão dando um parâmetro na lei. Não, a ex-Coab tem a lei própria e os parâmetros próprios das construções e das contrapartidas e essas faixas. Então tem uma incompatibilidade com o que eles estabeleceram na 66 a respeito do ex com o que é da Coab. O que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte: às vezes um determinado número de habitações que a gente faz, ela propicia muito mais negócio do que aquelas habitações em si que estão sendo construídas. Porque às vezes quem está morando, indo para aquele apartamento melhorzinho, maiorzinho, está liberando às vezes um outro imóvel e vai liberar serviço, vai ter reforma, obrinha, e isso tudo ajuda o mercado a funcionar. Então, aí quando dá a porcentagem, não, você vai fazer 3 dormitórios, é tantos por cento, 2 dormitórios, tantos por cento, e já dá o parâmetro, tanto por cento, você já está criando uma condição socialmente mais integrada. Aí pode fazer mais 15% de área construída de comércio, além daquela área habitacional. Então, um local que é índice 1, você pode construir habitação índice 2 e mais 15% de área comercial. Salinhas comerciais, lojinhas, etc. Então você já vai ter também aquele comérciozinho para atender aquela demanda daquelas pessoas. Precisa ter. Comércio local. Mas o que tem acontecido nos conjuntos habitacionais hoje? Eles deixam uma área de terreno para fazer a área comercial, que não roda e que acaba sendo invadida e vira favela. E as pessoas continuam sem aquela área comercial. A área comercial tem que nascer junto, tem que estar lá junto e ser vendida, ser alugada, tem que ser empreendida. Não, só deixar a área de terreno acaba virando... Até porque quando você muda para a população começa a entrar nesses conjuntos, muitos saem de local em que tinha o seu boteco, que tinha
a sua borracharia, né? Exatamente. Tinha a sua escola, a escola para os filhos. Há tinha muitos creche. anos atrás, na década de 90, eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, na época de Celso Daniel. A segunda gestão do Celso, eu fui secretário adjunto lá de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E a gente criou um dos prédios, que foi uma experiência premiada fora, com as unidades de negócio integradas. Tudo melhor do mundo. Você fez um xadrez para ver quem iria para os prédios, né? E embaixo tinha todo um conjunto de unidades de negócio. O próprio morador explorava, a gente já entregava pronto a unidade. A escola, por exemplo, dá condições de fazer casinhas e já fazer o salãozinho comercial junto com a casinha. A gente fazia isso nos prédios, né? Tem uns blocos. Você A pode ideia fazer. dos blocos. Né? Isso aí poderia ser feito até nos próprios andares. Tem a pessoa que faz um bolo, faz um manicure, sabe? Ela pode empreender, ela pode ter ou uma renda direta, uma outra renda. Então, isso é equilíbrio para a cidade, isso é necessidade. Não dá mais pra Porque eles vão procurar em algum lugar ou vão fazer na informalidade. Né? Agora, o que a 66 está fazendo? Tudo habitacional, quer dizer, lugares que já estão em comércios estabelecidos, boteco, oficina, O borracharia. próprio plano diretor, ele coloca as zona coisas mista, como certo. uma centralidade, e não, então eles não usaram Conceitos, né? esse conceito da centralidade para as ruas. Você pode colocar um zoneamento de atividades mais permissivas em relação ao que é a zona mista 1, a zona residencial. Então, na verdade, você acaba, pelo zoneamento proposto, acaba retrocedendo o que hoje já tem, né? Que hoje já tem em Souza. A APA, sem dúvida, é um território apartado. Mas Sim, ele não mas- pode ser um gueto também. Sim, Sem as relações. Você não pode congelar ele no tempo. Sim, com certeza. Né? Você tem que criar outras possibilidades de que isso se mantenha e que seja equilibrado. Que é o que eu vejo que não tem na lei, que é bem mais restritivo. Tem locais que são restritivos mesmo, mas você trabalhar com sim, surdos, mas o centro, os né? centros são novas centralidades. Aliás, são novas não, né? São São centralidades. centralidades. Que estão sendo prestigiadas Você como precisa Exatamente, centralidades. tem que prestigiar. Você Ah. usou a palavra certinha. É isso aí. Porque senão daqui a pouco ninguém vai querer morar em Souza. Se não tiver um supermercado, um comércio, alguma coisa aqui, você vai. Sabe uma questão que aconteceu? Com essa mudança do IPTU e aquela visão que lá é uma área de classe mais alta, renda mais alta, aumentou muito o IPTU lá. O meu mecânico, por exemplo, que a oficina dele lá, eles fizeram autoconstrução, um barracão lá que tem 300 e tantos metros de área construída, veio 30 e tantos mil reais de IPTU por ano. Coitado do cara. Coitado, ele Como é falou, que eu não paga? ganho isso, eu não ganho para manter, para pagar o IPTU. É. É muito complicado. Então, é Mas é expulso, né? É. E ele que dá emprego lá para 2, 3 pessoas. Vai ser expulso. E se ele sair desse ponto, ele também perde a clientela, que não adianta ele mudar lá para 5 quilômetros da cidade, E o cara não vai, né? ninguém vai. Ele perde a clientela, o pessoal perde o emprego, o barracão vai ficar desocupado. É algo Não bem vai receber complicado. IPTU, não está dando emprego. Bem complicado. A conta não fecha. Bom, vamos voltar aqui à vaca fria. Você ainda te entregou uma cópia do Não, documento não, no caso. do Cássio? A 66 ela tirou 2 cópias, aqui está 65 e 66. Aqui está uma vez, né? Eu acho que é pegar Marcelinho, nesse sentido que você falou também. E mesmo que a gente diga que o parecer é negativo, eu tenho dúvidas em relação ao assim. Eu acho que o nosso voto é para que ele não seja negativo, seja positivo, mas com essas alterações que a gente está propondo.
e o negativo para o 66. O plano de manejo ele traz na parte do item 4 só do zoneamento. Ele estabelece lá o zoneamento, os fundamentos, as etapas, os parâmetros, Que a gente traga isso tudo as conectividades, então assim. E aí todo esse estudo, ele traz os objetivos do zoneamento. Então todo o estudo culmina num zoneamento. Né? Ele define zonas de áreas estratégicas, né? Traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Né? 5 zoneamentos. é um zoneamento específico. Né? Aí, por exemplo, aí a zona de ocupação controlada, que provavelmente é o que está dentro do perímetro urbano, que seria a 66. Aí, ó, traz área de proteção estelar, área de recuperação ambiental, área de saneamento. Então são coisas importantes que deveriam estar dentro do 65, que é para Vamos trazer para o a 65 então. própria gestão. A gente tem aqui a... Quer botar lá na lousa, lá no negócio? Pra gente acompanhar? Também você vai voltando a ver assim? Ah, não. Depois eu tenho aqui, ó. A gente tem aqui Está no plano de manejo. e tem até a proposta aqui para do que A gente faz uma redaçãozinha para incluir o dessa zoneamento. parte, entendeu? Vamos ver assim. Incluir, então a gente coloca assim, ó, incluir objetivos e diretrizes das zonas ambientais extraídas do plano de manejo. Tem até já todo o texto aqui. Lá, inserido criação de áreas estratégicas em seu anexo contendo o mapa do plano de manejo. Incluído para descrever a restrição específica para ocupação e o uso da área de proteção estelar contida no plano de manejo. Então são coisas que a gente achou interessante e importante. Uhum. Esse da 65, Da da 65 trazer. Coisas que estão no plano de manejo e poderiam ser Depois eu trazidas. até te passo aqui Você passa isso para mim, eu vou poder formatar esse secretário. No final da manhã, aqui à tarde. Eu acho que essa parte se é for o mais- caso, mais- eu sento junto com você mais hoje à importante. tarde, a gente. A gente pode ficar aqui? Acho que sim. Quer que eu pergunte para você? Se não puder, podem ir lá no... Nosso espaço. Essa foi a contribuição, acho que mais importante em relação ao que trazer do plano. Porque revogaram, né? A zona híbrida, zona. Sim, sim. Então, assim, e aí? Aí está assinalado, deixa eu olhar aqui, viu? Ou você arranca as páginas para mim. Vou marcar aqui o que é o. Eu mando aqui para você. Quer tirar foto? Tira foto. Acho que eu vou assinar porque ele vai deixar aqui. Não, E se você puder mandar, se você puder mandar por meio digital. Não. Que eu acho que aí acho que é importante a gente contribuir em relação a isso. Só essa parte do zoneamento. O controle do parcelamento do solo na área rural, onde é proibido o parcelamento em frações ideais que resultem em área inferior ao modo mínimo. Controle do parcelamento do solo, frações ideais em relação às contaminantes. Fração ideal a parte do visível. Sim, É porque na verdade não são frações ideais, você tem razão. Aqui são frações que resultam em área inferior ao modo mínimo. Você confunde com É frações fração ideais da lei de condomínio. Porque a fração ideal está no plano da ideia. Ela não é precisada, né? Por isso é o percentual da piscina, né? Ela não está no nível concreto. Ela tá no... E aí você confunde, você abre uma coisa para as pessoas acharem que ela pode. Aqui, na verdade, Parcelar. não é fração ideal, é fração, é deixar fração. Que resulte área inferior ao mínimo do módulo rural. Pode estar para a gente usar o dia todo, hoje até a noite. Ótimo. Só que vai fechar na hora do almoço, Sim, aí- tem que voltar 2 horas. 2 horas. Na hora que a série volta.
não fica ideal. Então nós podemos ir nessa linha. A gente, a minha posição, opinião, a nossa, né, do resgate, é no sentido de que a 65 deveria ter um parecer favorável na medida que cria normas gerais, mas com ressalvas que a gente colocou ao longo da discussão dela, né? Umas por unanimidade, outras não, mas enfim, com todas as ressalvas. Agora a 66, sim, ela precisaria de outro tipo de estudo, né? Sim. E outro tipo de... Vamos dizer que a 65, sem a 66, ela não serve. A própria 65 faz menção de continuar o zoneamento lá atual enquanto a 66 não estiver aprovada. Ela mesmo parece que já estava prevendo que a 66 ia ser complicada de ter. Mas a gente manifesta como nossa posição, né? Ele faz algumas ressalvas em relação ao texto da 65 também. Tecnicamente, quando falam em vários pontos aqui da minha lei, falam que a habitação horizontal. Só pode habitação horizontal. A lei de zoneamento atual, ela considera horizontal a construção que a gente chamava residencial singular. Então o sobradinho é horizontal. Então, o térreo mais um é horizontal? É considerado horizontal? O sobradinho é considerado horizontal. Você quer comentar? Mesmo assim, você ter um pavimento inferior, se bem que ela não, a 66 não está deixando de ter 3 pavimentos. Você vai fazer a nível do terreno 10 metros. Mas só pode 2 pavimentos. Quer dizer, 10 metros você faz 3. Mas eu estava lendo aqui a minha lei, ela é contraditória em muito de coisa. Sim. A outra, a introdução da lei, ela permite o subsolo, Isso aqui é a 65 já. Essa é o pavimento inferior. Mas lá na frente ele veda o pavimento inferior. Ele veda o subsolo. Ele não fala subsolo. Lá ele fala pavimento inferior. Lá ele fala pavimento inferior. Mas no começo, aqui na definição que a gente acabou passando, ele não usa a definição de pavimento inferior. Ele não usa e ele fala que o subsolo é permitido. Algumas coisas entramos no coisa da lei e tal, mas que não... É um erro de interpretação. Que não Quem vem ao fez caso isso daí que é não o sabe mais o que é importante subsolo, não sabe o que é essa pavimento parte aí inferior. dessas duas zoneamento das áreas de habitação. E o subsolo aqui está enterrado. E o pavimento inferior é quando você tem uma declividade e o terreno está abrindo para o declive. Você tem luz natural, você tem ventilação natural. Não necessariamente ele é um subsolo. Ele está abaixo da rua, por exemplo, do acesso. Isso é o inferior. Agora, também não permite você ter imagem inferior. No lugar onde você tem uma pirambeira, um barranco, você não pode fazer 2, 3 pavimentos inferiores, que inclusive é muito mais útil do que o lugar, que você vai fazer menos ocupação, menos muro de arrimo, menos aterro, menos intercabilização, menos movimentação de terra. Eles não entendem isso, eles acham que está construindo a mais. E na verdade você vai construir a mesma coisa, só que em vez de você fazer horizontal, você verticaliza. Eu estava mostrando para o Evangelina da casa do Yoga, lembra? Aquela que você mostrou, né? É aquela que é de assim. madeira. Aonde que é aquilo mesmo? É em São Paulo, A no rua Morumbi. de Eles têm vista da Marginal. É toda do sobre Pinheiros. pilar, né? Sobre estrutura. Toda de madeira. Ah, de madeira? Eu acho que não foi essa que eu vi, então. Nas definições da 66, no artigo 2º, logo no artigo 2º, ele fala assim: será permitido o movimento de terra ou a colocação de subsolos necessários para colocar o térreo no nível do logradouro público de acesso à edificação. Não permite a colocação de subsolo. Agora lá na frente. Mas aí é pavimento inferior. Não. Aqui ele fala: será permitido o movimento de terra ou a colocação de subsolos
necessários para colocar o térreo no nível do logradouro público, de acesso à edificação. Ele admite o subsolo. Um subsolo. Agora, lá na frente, ele nivela o pavimento inferior. Como que ele vai nivelar o interior se ele faz... Quem escreveu uma coisa não leu a outra, ou escreveu a outra. Maravilha, Pedro. A gente vai seguir na discussão da... Agora, em um terreno como esse, claro, hoje você não pode lotear um terreno como esse, mas esses terrenos existem loteados. E a entrada aqui por cima? Entra a sala, cozinha, área de serviço, a garagem que está no nível da rua, né? A garagem está no nível para cá, a garagem é aqui. Tá vendo um pedacinho do corte aqui? E depois desce a escadinha, tem a suíte, 2 quartos, um banheiro social. Desce mais uma escadinha, tem uma suíte com um banheiro que é para hóspedes, para família. E depois o último pavimento de baixo é uma sala para as crianças brincarem. Sala de estudo, videogame. A gente estava na 66, né, João? Analisando os parâmetros. Hoje existe uma preocupação um pouco mais se deixar áreas. Então, mas você vê o seguinte, isso não tem algum muro de desastre, arrimo, alguma coisa. não tem muro de arrimo, não gasta com movimentação de terra, não tem impermeabilização. Tem caixada no morro. Tem caixada no morro. Não, Na verdade, é uma construção que tem condição de avaliar a fundação e tudo. E a gente tem hoje construções uma lei, Mas a legislação não permite esse tipo de construção. Por exemplo, um terreno desse aqui, que eles iam fazer um murão de arrimo, e só ia poder ter um pavimento inferior e um murão de arrimo. E se tem um murão de arrimo, você quer ambientes embaixo, qual o problema? Duas áreas, que é a área rural. Ele não tem rural, não tem A lei eles estão aqui deixa confuso. e evitar um acidente. No entanto, que algumas pessoas lá até nossa, mas nessa pode região. parcelar no Agora- final? Você fazendo um murão de arrimo, você então tá acho que mais esse sujeito a acidente. não deveríamos usar as mesmas terminologias. Se eles puser tirante lá, a gente ó, pôs. Como assim? Ué, despencou a rua porque o cara não pôs o troço de cimento segurando o tirante. Não sei o que aconteceu lá. Eu sei. Mas eu Só já que tive eu obra tenho o que negócio do terreno IPT. tinha Ele não tanta botou. água, mas tanta água. Não, mas ele não colocou o concreto que tinha que segurar o Vai tirante. ser? Como a meia? Não vou te mandar. Aí cai a rua e não acontece nada com o cara, entendeu? E E mentiu o processo inteiro. Nós estamos com ele na polícia. Ele pôs uma casa, um projeto feito na Net com uma casa a mais que o quarteirão. Inclusive essa questão da... No projeto está. Acho que aqui tá No bem projeto mais está diferente. talude, o cara bota Corretamente. A lei não A gente foi permite no você foco ter uma do- propositura É. arquitetônica, uma propositura ambiental. Fica bem A cabeça deles A é gente muito ficaria fechada, aqui muito agora na parte restrita. dos projetos Ela urbanísticos. tenta preservar Você vê um biólogo e fazer Não, a parte dos uma propositura quanto de deveria fiscalizar construção. mais outras. Não tem nenhum arquiteto. Desculpa, eu estou meio perdido. O que a gente está fazendo agora? Vamos lá. A gente precisa retomar a 65, ainda a 66, desculpe, ainda que a gente vá dar um parecer desfavorável a ela, para não deixar de pontuar que as coisas que o Conselho levantou. Na 65, a gente começaria a partir do artigo 67, que trata do uso do solo. A 65. Porque nós esgotamos a parte anterior, o parcelamento. Então é uso do solo e instrumentos, permissões de uso, instrumentos urbanísticos, são poucos artigos. Então, desculpa, da 65? Da 66, desculpa. Ah, 65 nós matamos já. 65 concluiu. Concluiu o 65. certo. Então, mas da 65, da 66, desculpa, tem algumas questões que a gente passou que ainda não estão... Antes do uso do solo? Não, lá no artigo 50, mais ou menos. Tá. Onde que você parou? Pelo seu ponto? Nas minhas anotações, eu fui para o 57, que fala daqueles blocos de 5.000 metros quadrados. Certo. Onde você parou? No artigo 57 da 66. Então, eu só queria voltar no 50, nessa questão do parágrafo 2º, que a gente está escrito, fica proibida a construção de pavimento totalmente abaixo do nível do solo. Acho que a gente não deveria... Na verdade, o que eles quiseram dizer assim,
Teve um caso bem específico lá, que tipo assim, o cara veio, aprovou, ele tinha uma adega. Né? Uma adega, ele tinha um térreo, que era totalmente enterrado, era uma adega. Então isso não pode. Pelo que eles estão colocando aqui, esse pavimento, se quiser fazer uma adega. Não só adega, mas por exemplo, se você. Não, estou citando como o exemplo que na época aconteceu e você tem um impedimento. um impedimento. Mas não só adega, Qual mas é o qualquer se você quiser. Não, porque você não pode pavimento totalmente. Lá você não pode subsolo. Na lei você não pode subsolo. Então isso seria um subsolo. Você não pode uma adega enterrada. Aonde que está dito, vamos dizer, além desse parágrafo, aonde mais que está dito que não pode ter subsolo? Aqui? Na 66. Esse é suficiente, né? Hã? Esse aqui já é suficiente. Então, mas eu Na acho que a verdade, gente totalmente. devia Você pode impedir ter o um subsolo. subsolo que é parcialmente. A gente não Entendeu devia... como fica esse objetivo? Então você tem que definir o que é pavimento totalmente abaixo do. Né? Primeiro tem uma tá definição. definindo o que é Porque totalmente, certo? É. Quer dizer, do jeito que está aqui, vamos dizer, vou falar aqui. Se eu fizer um pavimento inferior, abaixo, mas não totalmente, mas não, como ele não está definido o que é o totalmente, você imagina o seguinte, eu posso fazer o térreo 50 centímetros mais alto e começar o pavimento inferior 50 centímetros para baixo. Como é que o técnico vai analisar? Por que essa restrição? Então. É por conta de recursos hídricos? Não tem nenhuma restrição. Não tem. Recursos hídricos. Tem. E uma coisa que do ponto de vista ambiental, do Que ponto de vista paisagístico, é uma judiação. Se você impede o subsolo, os carros vão ficar tudo no recuo no afastamento. E aí, ao invés de você ter uma paisagem com paisagismo, você vai ter carro parado no recuo e afastamento. Entendeu? Então, você impedir fazer o subsolo... Sendo que eles licenciam a movimentação interna, acima de 100 metros. Na verdade, já é o que licenciam. fizeram no tempo que eu estava lá no Congear. 2.000 caminhões Aquele de terra. enorme que você falou, né? Aí pode, o cara faz a 4 metros de aterro, faz um corte mostrando um lugar que menos coisa, mas só de você olhar a planta, quem entende olhar a planta vê o nível que está pondo de terra lá. Aí vai ter 2.000 caminhões de terra e aí vem um relatório lá, por favor, regular os motores, lavar a rua. Não pode deixar sujeirinha na Faz estrada. sentido você impedir, até porque em É uma determinados bióloga projetos, assim, lá. se você tiver um desnível do terreno, você fazer um pavimento inferior é até necessário e adequado para você ir ajustando a construção, a topografia natural do terreno. Você né? vai acompanhar. Então, você precisa muitas vezes desse pavimento inferior para ajustar, seja ele subsolo de garagem, seja ele uma habitação. Uma área de churrasqueira, Então, eu acho que a gente devia vetar esse parágrafo segundo aqui, que não faz o menor sentido do ponto de vista urbanístico você... Acho que na definição eles não colocam. Eu acho também, ele é muito genérico, assim, mas é um restritivo grande, genérico. É porque uma Aí coisa é faz você sentido, falar né? assim, Se ele falasse que você era vai fazer proibido por causa disso, um empreendimento nesse caso específico, comercial ou habitacional e vai fazer 100% do terreno como subsolo, não pode. Não pode, mas ele já está... Isso é uma coisa. Aí você dizer que se você fazer um subsolo metade, ou fazer um terço, também não pode, ou fazer uma habitação, fazer um pavimento inferior ou 2 da habitação, também não pode. Porque eles exemplo que às vezes você está ali, você tem um desnível assim, e aí você vai escavar ali para você colocar a garagem, né, no nível, e depois a casa está em cima, dependendo de onde está passando um corte ali, e estabelece, ele falou, nossa, está totalmente enterrado, você não vai poder. Se eu tivesse No que... caso da adega, Se eu tivesse uma que adega dispor lá, que alguma... às vezes é 2 por... O que é o problema de você fazer um buraco e fazer uma adega lá com 10 metros quadrados? Olha, Ó, né? do ponto de vista... Vamos fazer um porão. do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de preservação, faria muito mais sentido se você dispusesse de que o subsolo deverá respeitar a taxa de permeabilidade do projeto. Então, você tem uma taxa de permeabilidade mínima de 20%, dependendo da construção.
Então, o que você não pode? Você não pode pegar o subsolo e fazer 100% no terreno, porque isso aí a taxa de permeabilidade não funciona. Certo? Agora, se você respeitar a taxa de permeabilidade, não tem nenhum problema você fazer o subsolo, porque a água vai estar infiltrando no lençol. E você já tem próprio licenciamento da manutenção. Exato. Você tem um instrumento. Eles podem proibir ou não. Mas aí vai ser uma outra questão. Mas é o controle deles. Se o controle está nessa questão, é aí que eles têm que avaliar. A única coisa que eu vou... Não sei se é essa a intenção, mas eu sei que quando você usa subsolo em áreas onde você tem um lençol freático alto, Era isso que eu estava isso perguntando. interfere no Certeza. lençol freático. Interfere. Tem casos sérios aí Mas isso desse depende muito problema. da... Eu não sei se é essa a intenção. Por isso que eu perguntei se Mas era acontece. Mas aí deveria pedir a Não, sondagem. você não usa Então, mas aí, Se o você tem lençol razão. está Você fora. não... Então, mas aí o projeto de terraplanagem vai determinar isso. Porque você vai ter que fazer sondagem, você vai ter... E se você for olhar a área da APA, de uma maneira geral, a gente não tem muito problema de lençol freático na APA. Você tem muito mais aqui na Norte e Sul, na Lozinho Maia, em lugares onde a Não, lá ocupação... tem bastante córrego, tem bastante. Sim, mas você... Como Corpos você... d'água. Mas aonde então esses córregos? Você não vai fazer construção desse tipo, vai fazer nas áreas mais altas. Porque o que acontece é Não, só estou colocando, eu não estou defendendo, estou dizendo que existe. Mas aí deveria colocar. Existe esse uma coisa- problema uma coisa que eu não é- sei nem se é esse o O caso. grande problema, por exemplo, se você Foi tem levado uma em área, mesmo que você consideração. tenha lençol freático, você faz um subsolo, aquele subsolo ele não vai deteriorar a região, porque a água passa por fora, pela lateral. O Depende, duro é quando né? você faz tudo subsolo, né? Que a cidade leva a um nível de O problema é que crescimento, quando você que a faz... Norte-Sul, por exemplo, você vai, aí sim você vai ter problema. Não sei, depende da Agora, se técnica. você está com for uma ficar ocupação bombeando menor, você vai água, poder fazer tem o subsolo problema. 80%, 70% da área do terreno, o solo se recompõe. Mas o artigo ele não Não tá claro, não ele tá só claro, tá... né? Pode e acabou. Porque às Ele vezes não você dá pode fazer nenhuma um abertura. subsolo, mas você entra no lençol freático e ele não está totalmente Não, você pode ter uma condição que Errado. não está atingindo. Porque do jeito que está aqui, vejo está problema. vedando todas as condições. né? Exatamente. E o que acontece, que eu ia ter que comentar, é o seguinte: de uma maneira geral, na APA, você, como é uma construção, uma ocupação menor e mais crescente quando comparado com a cidade, lá tem um respeito da área de preservação permanente. Então a construção não está encostando tanto no rio. O maior problema que eu vejo aqui na malha urbana é assim, o rio acabou, as construções encostaram. Então se pegar lá no Uruzimbo, não tem área de preservação permanente. Então a construção está muito mais perto do córrego e, consequentemente, muito mais sujeita a você ter problemas de lençol. Então, mesma coisa que aconteceu com a Norte Sul, não tem área de preservação permanente, mas ali debaixo do Norte Sul tem um rio, um canal que foi canalizado. Então, assim, como aqui na Malha Central a gente ocupou o território encostando no rio, você tem muito mais problemas de lençol, é isso que estamos querendo dizer, do que na APA, entendeu? É que o lençol é mais importante, Não. porque a água é de abastecimento. Eu sei, né? mas você está muito mais afastado do Não, córrego, gente, muito mais só afastado. Posso fazer uma sugestão? Colocar assim, uma emenda substitutiva, né? Trocando aquela que fica proibido a construção para fica permitida a construção de pavimento abaixo do nível do solo, desde que observado o índice de impermeabilização do projeto e as restrições decorrentes das condições do solo e da posição do lençol freático. Perfeito. Eu só colocaria que é taxa de Mediante permeabilidade. laudo. Tá? Taxa, eu fiquei em dúvida se era taxa taxa de permeabilidade. Comprovação mediante laudo de sondagem. Não, eu acho que do jeito que ela colocou já está ótimo. Tá. Eu acho que ela atendeu as duas questões, a questão da preocupação do lençol, a questão da O que a gente coloca. taxa de permeabilidade. Mas pessoal, o laudo de sondagem é outro troço também, que às vezes é de verdade, às vezes é de mentira. Peraí, Rodrigo. Não, deixa Eu tenho depois exemplo da Coronel No Quirino, caso de construção. lá embaixo, naquele prédio lá da Brookfield,
A primeira vez que entrou para licenciamento no Condema, o endereço da sondagem não existe na rua, o número da rua, entendeu? Então, assim, é coisa de mentira. E já vi isso também em outro lá na Major Solo, que até hoje está parado, acho que estão vendendo agora. Então, assim, isso aí não é como base, porque vocês fingem que é de verdade e é de mentira. Passa pela todas as secretarias, passa pelo urbanismo, passa pela CEPLAMA, passa pelo verde e é de Como mentira. assim? E o número Não existe aquele o número da número. rua não mudou, não. Não, teve mudança o lá, troço é número, o prédio é número 600, o troço é 590, ou sei lá, nem 590, 601. E não existe na rua esse número, nem existe na rua. Não, mas o número é relativo. Porque o número, Não, o número não é relativo. É a metragem. Sim, o número depende Não, mas não da não. metragem da rua na frente do lote. Não. Aí a gente pede uma ficha de informação. Quando é um lote vazio, você pede o número. Mas não é esse o caso, eu trago Tem para um você. número determinado. É, Tem na um número verdade, hoje os determinado na pontos têm que ficha. ser... Não, mas eu trago para você, não existia, não Quando já existia, nem no existia quarteirão, uma nem no construção, número, nem nada. Uma casa, duas, três, naquele Eu sei, mas não era o caso. Você tinha os números daquela Mas casa. não é no caso, eu tenho tudo disso daí, aí não existe. Eu tive muito Trago caso pra que a você gente se não quiser. sabia o número Era ainda, de mentira. A ficha demorava 3 meses para sair e a gente começava a fazer Não. levantamento planimétrico, coisa a gente usava. Não. Tanto que ficou suspenso anos. E para continuar, os Hospital. caras ainda queriam uma licença só para 2 empreendimentos. Passa lá que tem 2 coisas. Entendeu? É mentira o tempo inteiro. Então não tem como mentir. Não, eu sei. É. Tem casos e casos. Então, mas então vamos fazer o que vale, entendeu? Não adianta ficar fazendo coisa que finge que é de verdade. Isso não pode, então proíbe. Esse é o problema. Pelo menos 2 metros acima do lençol freático. Pode ser o parágrafo terceiro. Tem que pôr que é na data de chuva maior também. Desculpa, do jeito que você colocou. Isso são NBRs que Tem que ser estabelecem cumprida? que, Tá. mas que ele essa tá sondagem tem que completando, na verdade. ser estabelecida. O próprio laudo traz, tem que trazer essas informações Como é que é? de que a sondagem é no período Leia o seu. de chuva. Quando ele for de verdade. No caso de